Pois ao telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, em direto dos Estados Unidos da América e no estado de Norte Carolina. Nós vamos, como é nosso costume, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, pela graça de Deus, estamos no estúdio do nosso filho Jorge. E damos graças a Deus por chegar até vós, neste nome que é nome sobre todo o nome. Amém. E em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração. E como sempre também, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. Amém. Estamos numa época chamada de Natal e damos graças a Deus porque Jesus é o nosso Natal, Amém. O Salvador do mundo. Deus conosco, o nosso Emmanuel. De maneira que desejamos a todos um Natal muito feliz e um próximo ano, se Deus assim permitir, cheio da graça do Senhor para vós e para os vossos familiares. Amém. E agora nós vamos orar a Deus, minha esposa vai fazê-lo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, é bom estarmos na presença do Senhor com este propósito de exaltar e glorificar o seu santo Amém. E bendito nome, porque o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração e a gratidão da nossa vida. O nosso coração se alegra, aleluia, porque um dia Jesus veio à minha vida Amém. E ficou no meu coração Amém. E eu o amo com todas as forças da minha alma, pois o Senhor tem sido o meu melhor amigo Amém. E quer ser também o seu melhor amigo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, damos-te a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ações de graças nós te rendemos, graças meu Senhor, porque tu és digno do nosso louvor. Foi com esse propósito que tu nos salvaste, Senhor. Foi com o propósito de sermos para glória, louvor e adoração do teu nome, Lord. Meu Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como é bom estarmos na tua presença. Graças Glórias a ti. Pedimos, Senhor, que tu abençoes aqueles que nos veem e nos ouvem. Amém, que eles Jesus. Possam sentir nos seus lares, Amém. Onde eles estão, possam sentir a tua presença. Amém. Amém. Porque para ti não há distâncias, Senhor. Yes. Tu enches o universo, Senhor. Glória. Aleluia, também estás chegando até eles com a bênção Amém. Do teu Evangelho, aleluia. Glória. Abençoa o teu servo, Senhor, graças na exposição da tua palavra, Senhor. Amém. Abre os entendimentos e ajuda a cada um a entender Amém. Aquilo que tu queres deles, aleluia. Amém. Meu Senhor, o que tu queres é o nosso arrependimento, yes, é a nossa, aleluia, dedicação a ti, meu Glória. Senhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E, como sempre, a nossa alma exalta o Criador pela sua criação. Deus deu ao homem a sua imagem e a sua semelhança. E nesta hora nós vamos ler o texto sagrado que se vai seguir. Acompanha-nos. Neste texto sagrado se encontra em João 1 e verso número 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1 e verso número 18. E nós damos graças a Deus pela Santa Escritura. E vamos desenvolver este texto sagrado e vamos esperar que Deus se manifeste aos nossos corações, buscando-o com sinceridade. A mensagem que vai seguir-se é o tema Como conhecer a Deus.
como conhecer a Deus. Esta mensagem é uma continuação do que já foi dito algumas semanas atrás acerca do que a Deus é agradável. Esta mensagem também tem 3 aspectos para a meditação. Primeiro, a introdução. Em segundo lugar, o homem no seu estado físico natural não pode ver a Deus. E em terceiro lugar, somente Jesus Cristo pode revelar quem é Deus. Pergunto, será possível conhecer a Deus? Deus está no trono da sua glória, rodeado de um séquito que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Portanto, será possível conhecer a Deus? Assim, em primeiro lugar, e ao introduzir este assunto, devemos ter em consideração que falar com Deus, ou falar de Deus, melhor dito, somente o podemos fazer através das Santas Escrituras, onde essa revelação existe. E conhecer a Deus é um assunto muito sério, porque o texto sagrado revela que nunca ninguém viu a Deus. Então, como se poderá conhecer uma pessoa que não se pode ver? Mas eu creio existir maneira de o conhecer. Em Jeremias 9, 23 e verso 24 diz: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua fortaleza, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber quem eu sou, etc, etc, como já foi ministrado. E surge ainda outro problema. Esta gloriosa pessoa não tem figura física humana, pelo que a carne não pode ver com os olhos naturais uma pessoa que é espírito. Neste caso, é Deus, que é espírito. João 4, 2 e verso 24. E também, se o fazemos intelectualmente, nunca jamais conheceremos a Deus. Se porventura pensamos em conhecer a Deus com a nossa inteligência, jamais o poderemos fazer. Entretanto, podemos ouvir falar dele toda a nossa vida. Mas se não nos submetermos à autoridade da sua palavra, seremos sempre pessoas naturais, sem saber quem é Deus. Isto é importante porque Deus é Espírito e é nesse conjunto espiritual que podemos encontrar a Deus. Vejamos outros pontos de meditação. Em segundo lugar, saibamos que para entendermos quem é este glorioso e magnificente Senhor, também somente podemos ter um vislumbre dessa santíssima pessoa. Quando passamos pela metamorfose do novo nascimento espiritual, como Jesus ensinou a Nicodemos, no capítulo 3 de João, verso 1 ao verso 7, precisamos nascer de novo, precisamos nascer de Deus. João 1, verso 12 e verso 13, precisamos de ser gerados espiritualmente por Deus. E só dessa forma podemos ter um vislumbre desta santíssima e gloriosa e santa pessoa que é Deus. Precisamos de passar de pessoas naturais para espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Ali nos mostra o homem natural e o homem espiritual. Enquanto formos centralizados no nosso ego, no nosso eu, Jesus está fora de nós. Mas se Jesus ocupar o centro da nossa vida, então passaremos de uma situação de naturais para espirituais.
precisamos que Nosso Senhor faça de nós pessoas espirituais geradas por Deus. E em terceiro lugar, saibamos que para sermos gerados por Deus, precisamos de nos sujeitar à operação divina do seu poder, da sua palavra e do seu Espírito Santo, ouvindo, aceitando o que a palavra diz e mudando de vida e mudando de Senhor, porque este mundo jaz no maligno, e enquanto nós estamos no mundo do maligno e precisamos de ser transformados para pertencer a Deus. Não podemos ser filhos de Deus e filhos das trevas. Tenhamos também isto em consideração, que o que podemos conhecer de Deus está revelado nas Santas Escrituras, e somente crendo nelas teremos uma pequena ideia de quem é Deus, porque a revelação acerca de Deus é muito vasta, mas é espiritual. Crer em Deus, ouvir falar da palavra de Deus, ela gera em nós a fé. E a fé é um assunto espiritual e não natural. Como espiritual é a sua palavra, que Jesus disse que ela é espírito e é vida. E então podemos ver o invisível. Quando ouvimos a palavra de Deus gera fé, podemos ver o invisível. E isso somente quando somos pessoas espirituais poderá acontecer. Portanto, recebemos um novo par de olhos, os olhos da fé que veem o invisível. Este é o facto. Em 1 João 5, e verso 10, afirma: quem a Deus crê, quem a Deus não crê, melhor dito, mentiroso o fez. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e verso 6. Entretanto, nestas pequenas passagens, não podemos, ou nestas mensagens pequenas, melhor dito, não podemos dizer muito, mas diremos o suficiente. E acerca deste magnificente Senhor e Criador do Universo, diremos o suficiente para entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o grande Emmanuel e que veio a este mundo manifestado em carne para salvar a humanidade. Somente através de Jesus podemos conhecer a Deus. Assim, em quarto lugar, a criação que desfrutamos cada dia, a criação de Deus, também nos leva a conhecer um pouco acerca de Deus. O que foi criado teve um Criador. Como um relógio foi feito por um relojoeiro. A criação de Deus mostra-nos, num certo aspecto, quem é o Criador, e este é o facto bíblico. Em Romanos 1, e verso 20, afirma: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Você já viu uma montanha? Já viu pedras sobre pedras da montanha? Você já viu as árvores do campo, os animais? Já viu os peixes do mar? Já viu os passarinhos com diversas cores? As flores com diversas cores? Diz a palavra de Deus que em toda a sua glória, Salomão nunca se vestiu como os lírios que hoje crescem, amanhã se deitam fora, ardem, etc, etc. A criação de Deus também nos fala da sua autoridade e nós desfrutamos dela cada dia que passa. E segundo os escritores, Deus é um ser existente por si próprio e não podemos passar daqui além daquilo que está escrito na Santa Escritura. As Escrituras afirmam que este magnificente Senhor criou os céus e a terra. Gênesis 1 e verso 1. E no Salmo 8, verso 3 e verso 4 afirma: quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. No Salmo 33, verso 6 ao verso 8, verso 6 ao verso 9, diz, entre outras, estas palavras: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Deixe-me parar aqui um bocadinho, porque toda a ciência junta que há na Terra não conseguem nem sequer fazer uma colher de chá de pó ou de terra. Toda a ciência do mundo não conseguem fazer. E, contudo, eles fazem coisas maravilhosas. Fazem aviões a jato, fazem automóveis, vão à Lua, mandam máquinas para outras estrelas, para outros planetas e, contudo, não são capazes de criar nada. Porque essa glória pertence ao Criador. Ele falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Tudo apareceu pela autoridade do Espírito que saiu da sua boca. E como seres criados pelo Divino Criador, e na situação de injustos pecadores, revoltados contra Ele e Sua Palavra, jamais poderemos entender ou conhecer quem é Deus nessa situação. Precisamos de uma transformação operada em nós pela Palavra de Deus e pelo Seu Espírito Santo. Precisamos nascer de novo, precisamos de ser transformados de pessoas naturais em pessoas espirituais, ouvindo as Escrituras. E para isso acontecer, temos que ouvir com reverência as Santas Escrituras. Segundo aspecto, segundo lugar, neste estudo sagrado, o homem, em seu estado físico natural, não pode ver nem conhecer a Deus, como já temos vindo a falar. Assim, ao longo de todo o Velho Testamento, são muitas as vezes que se encontram expressões de Deus falar com as pessoas como com Abraão, Moisés, David, Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas do Velho Testamento. Temos ouvido que o Senhor falou de cara a cara com esses profetas. E contudo, não era o próprio Deus, mas sim, as teofanias de Cristo que se revelavam aos homens terrenos, como aqueles que já temos vindo a falar em Abraão, David, Ezequiel, etc. Deus falou. Estas expressões devem ser entendidas por visões e teofanias antecipadas da encarnação de Cristo, ou seja, Deus revelado em carne. Nunca ninguém viu a Deus. Estas coisas são o nosso texto inicial desta mensagem. Nunca ninguém viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. De maneira que as aparições de Deus, as visões, eram teofanias, visões daquele que se havia de revelar um dia na terra, na pessoa de Jesus. Segundo o nosso texto, esta é a revelação. Deus nunca foi visto por alguém. Por outro lado, Deus falou muitas vezes a sua palavra e o próprio Senhor disse a Moisés estas palavras: não poderás ver a minha face, porque homem algum, porquanto nenhum homem, melhor dito, verá a minha face e viverá. Êxodo 33 e verso 20. No nosso estado natural, não podemos ver a Deus como ele negou a Moisés. Deus é um fogo consumidor.
Hebreus 12 e verso 29. Pelas razões acima apresentadas, é em vão ao homem natural e carnal tentar conhecer a Deus, porque Deus é Espírito, como já foi dito em João 4 e verso 24, creio que eu errei dizendo que era o capítulo 2, mas é o capítulo 4 de João e verso 24. Mas existe maneira de encontrar e conhecer quem é este glorioso, magnificente e sapiente Senhor. Entretanto, o mundo, de um modo geral, fala de Deus e invoca a Deus, ora a Deus, outros rezam a Deus, etc. Pergunto, quantas dessas pessoas farão essas orações com a convicção de que conhecem realmente aquele a quem invocam? Quantas delas? No passado, muitos de nós fomos ensinados a fazer essas rezas sem qualquer convicção do que estávamos fazendo. E muitos dos chamados cristãos nestes dias fazem as suas orações quase da mesma forma, por falta de meditação na palavra de Deus, por falta de ouvir quem é Deus. Precisamos de ter algum conhecimento daquele a quem nos dirigimos. Precisamos de ter algum conhecimento. E esse conhecimento só é revelado na Santa Escritura. E uma boa forma de encontrar a Deus é esta que se segue. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, é esse ele ouve. E essas palavras foram ditas a um cego que tinha, de nascença, que tinha recebido os seus olhos. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, é esse ele ouve. João 9, verso 31. Duas coisas fundamentais para se compreender como poderemos conhecer a Deus. Portanto, num certo aspecto, é impossível encontrar a Deus de outra forma. E também, muitas pessoas que nunca conheceram a Deus o encontraram na sua humildade e em situações aflitas ou de incapazes. Até no Velho Testamento está escrito: se vós me buscardes, vós me achareis, quando vós me buscardes de todo o coração. Jeremias 29 e verso 13. Devemos ser o barro do divino oleiro. Quando ele molda, sai uma obra perfeita. Mas é preciso sermos esse barro. E uma forma fácil e eficaz de encontrar e conhecer a Deus é ser por ele gerado. É simplesmente pela fé, crendo que Jesus Cristo é o seu amado Filho. Em 1 João 5 e verso 1 afirma: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido dele, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Crer ou não crer faz a diferença. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, diz a palavra de Deus. E naturalmente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10 e verso 17. E com poucas ou muitas pregações, essa fé quando será? Se dermos a real atenção à palavra de Deus. Ela é ministrada por homens e mulheres, mas deixe-me dizer-lhe que o Senhor disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, disse Jesus, rejeita aquele que me enviou. De maneira que, com poucas ou muitas pregações, precisamos de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus revelado em carne. Assim, tudo tem um começo. E esta confissão de fé não é uma confissão qualquer. Não é dizer eu creio ou acredito.
não é uma confissão qualquer, ela só vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, é uma confissão semelhante à confissão de Pedro em Mateus 16 e verso 16. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Messias. E o Senhor disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. De maneira que crer em Jesus, que Ele é o enviado de Deus, ou seja, que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, esta é a confissão. E isso é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus até disse, ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, melhor dito, se o Pai o não enviar, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, essa é a obra do Espírito Santo, daqueles que vêm a Jesus. É a obra do Espírito Santo quando ouvimos a palavra de Deus, que é Espírito e é vida. Em Romanos 10, verso 9 e verso 10, ainda em relação com esta confissão de fé, diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todos nós precisamos de passar por esta situação. E uma outra passagem bíblica muito profunda acerca da fé é esta, que Jesus disse, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu fez a sua oração religiosa baseada na sua capacidade de pessoa diferente dos demais, elevando as suas qualidades de que era diferente dos roubadores, dos injustos, dos adúlteros, e nem tampouco era como aquele publicano. O publicano, ao ouvir tal oração, ficou sem palavras para orar e batia no seu peito, cabisbaixo, mas por fim disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E este homem achou a Deus naquele templo, em tempo da sua angústia, com uma mensagem muito simples. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse que este homem saiu dali justificado por Deus, porque o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 10 ao verso 14. Este é o seu estado físico. Em seu estado físico, melhor dito, natural, encontrou a Deus em poucas palavras e ficou ensinando que Deus era o Deus da misericórdia. Sabemos porquê. Ele foi orar ao templo e foi buscar a Deus e o achou com poucas palavras. Este é um assunto espiritual e não carnal nem natural. E é no nosso espírito que encontramos a Deus quando somos reverentes e humildes para encontrar este glorioso Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ainda hoje é assim. Os homens não sabem orar aquelas orações religiosas, que era o caso do outro homem, mas este pobre deste publicano viu-se numa situação em que dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Assim é nestes dias. E o ensino de Jesus é que ele foi justificado. Sabemos nós o que significa ser justificado. Significa reconhecido por inocente. Significa ser reconhecido por inocente. E isto é um ato de Deus no coração da pessoa que se humilha, que pede perdão, que reconhece que Deus é Senhor. Mateus 12, verso 37 diz que por tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E nós temos anunciado que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para nos justificar com o seu sangue.
Deus não pode ser visto, mas o homem interior, o seu espírito pode ser, por Deus, regenerado e passar de pessoa natural para pessoa espiritual. Louvado seja Deus nosso Senhor, as coisas velhas passam e eis que tudo se fez de novo, conforme está escrito na palavra de Deus. E o homem pode encontrá-lo quando o busca de todo o seu coração. E em terceiro lugar, a palavra de Deus, Jesus Cristo, revela quem é Deus. Só Jesus pode revelar quem é Deus. Só Jesus pode revelar quem é Deus. A segunda parte do nosso texto afirma: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E não podemos passar daqui. Esta é a mensagem que falámos no princípio e é desta forma que podemos compreender quem é Deus. Sem Jesus não há revelação de Deus para ninguém. O Filho unigênito, o único Filho de Deus, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Estas palavras deixam-nos com o conhecimento de quem é realmente Jesus Cristo, e fora de Jesus não existe outro conhecimento acerca de Deus. Primeiro, no nascimento dele em Belém. Em Isaías, capítulo 9 e verso 6, diz que o Senhor viria com diversos nomes. Ele nasceu em Belém da Judeia, nasceu numa estrebaria de animais, nasceu na humildade. Mas o profeta Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estes são os títulos que nós encontramos em Isaías 9, capítulo 9 e verso número 6. Isto é o que diz a Santa Escritura. Portanto, Jesus é aquilo que a Escritura afirma que é. Jesus é o Verbo divino, Deus revelado em carne, como diz em João 1 e verso número 14. E em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 16, diz: aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e querido no mundo e recebido acima na glória. Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para nos salvar. Nasceu na humildade, viveu sem nada, não tinha aonde reclinar a cabeça. Por fim deu a sua vida em nosso resgate, para que, ao crermos que Ele verteu o seu sangue naquela rua de cruz, possamos ser limpos e santificados, comprados e justificados com o sangue do Filho de Deus. Assim, em João 14, verso 8 e verso 9, diz estas palavras: disse-lhe Jesus, disse-lhe Filipe ao Senhor: mostra-nos, Senhor, o Pai, o que nos basta. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes, tu mostra-nos o Pai. E em João 10, verso 17, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Não há ninguém que possa ministrar ao mundo quem é Deus, a não ser Jesus. Todas as religiões do mundo são humanas, mas a palavra de Deus é Espírito e é vida, que nos mostra que só Jesus nos pode revelar quem é Deus. Houve no passado, no tempo do nascimento e ministério e morte e ressurreição de Jesus, uma geração de grandes privilégios. Eles tiveram a oportunidade de ver e conhecer Deus revelado em carne. João 1 e verso 14. Mas todas as outras gerações ao longo da história encontram a Deus pela fé.
E Jesus disse a Tomé: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. João 20, verso 29. E assim tem sido ao longo de toda a história. Cremos em Deus pela fé. Vemo-lo em diversas partes das Escrituras como o Criador do Universo, como aquele que ama os pecadores e mandou seu Filho para morrer por eles na cruz do Calvário, etc. Somente Jesus pode revelar quem é o Pai, fazer conhecer quem é Deus. Em João 5,37, Jesus disse: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. É impossível ver Deus. Louvado seja Deus. E em João 14, verso 6, Jesus disse que ele próprio era o autor da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que todos nós precisamos de Jesus para compreender Deus e ir estar um dia no céu da glória. Mas além disto está escrito que Jesus é o próprio Criador do Universo. Em João 1, verso 1, 2 e 3 e 10 afirma estas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Verbo se fez carne para nos redimir com o seu sangue. E Deus o ressuscitou e ascendeu ao céu, conforme está escrito em Atos 1, verso 9. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus é o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Nada foi feito sem que Jesus estivesse lá para ser feito. Para conhecer a Jesus é preciso conhecer que Jesus revela quem é o Pai. Precisamos de conhecer primeiro quem é Jesus. E o Espírito Santo nos trará. Isto aconteceu comigo, com a minha esposa. Nos trouxe a Jesus. Conhecemos a Jesus e através de Jesus sabemos quem é o Pai. E então Ele dirá a cada um de nós: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver como Jesus era, na glória, quando ele ainda se não tinha revelado em carne. Pedro, Tiago e João viram a Jesus como ele era. Realmente, ele estava no Monte da Transfiguração de duas maneiras. Pedro, Tiago e João viram que ele foi ao Monte da Transfiguração com eles. Mas ali, Jesus mostrou quem ele era, na glória. E deixou escrito: Jesus se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Mateus 17, verso 1 e verso 2. E vejam agora em Apocalipse 1, verso 12 ao verso 18. Ali está o Senhor que foi visto lá no livro do Apocalipse desta forma que estamos contemplando. E em Apocalipse capítulo 19, quando ele vier, ele vem para reinar no milénio, mas ele vem com algo escrito na sua coxa. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a sua veste está manchada de sangue, porque ele vem para exercer juízo na terra, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, para ferir com ela as nações que não creem que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, em 1 João 1, verso 1 e verso 2, diz que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna que estava com o Pai. João anunciou estas coisas. Esta
é um pouco da revelação de Deus que somente se encontra em Jesus Cristo e que somente por Ele temos acesso a Deus Pai. Jesus disse peremptoriamente e continua afirmando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Os caminhos religiosos não vão a parte alguma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E para finalizar, somente Jesus nos pode revelar quem é Deus. E quando isso acontece, as pessoas ficam diferentes e transformadas. Em Mateus 11, verso 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, e Ele quer revelar-se hoje ao seu coração. E esta é a mensagem bíblica e fundamental. Somente Jesus pode revelar quem é Deus. O nosso texto inicial diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho que está no seio, o unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. E o fez conhecer na humildade. Em João 17, verso 6 ao verso 8, Jesus afirma: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E eles a receberam. E eles a receberam. Façamos da mesma forma. E têm verdadeiramente conhecido que sei de ti, e creram que me enviastes. As palavras de Deus fazem a diferença, porque elas são espírito e vida, são lâmpada para os nossos pés, são luz para o nosso caminho. João 17, verso 24 diz ainda: Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes, porque tu me has amado desde a fundação do mundo. Em Atos 4, verso 10 ao verso 13, um pescador de peixe disse aos eminentes doutores no Sinédrio estas palavras: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta ação diante de vós. E eles não podiam negá-lo. Era um milagre que o Senhor tinha operado através dos apóstolos. Ele é a pedra rejeitada por vós. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tome isto em consideração, porque não há outro nome debaixo do sol. Não há. Somente o nome de Jesus, que é nome sobre todo o nome. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indautos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E aí está o segredo. Será possível ainda estar com Jesus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a Jesus. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Este é o segredo. E em 1 João 5, verso 10 e verso 11, diz: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que creiais no nome do Filho de Deus. O povo humilde, com o coração quebrantado, como o publicano no templo, conhecerão quem é Deus. O propósito divino, melhor dito, neste conhecimento é para que os homens se transformem de homens naturais em homens espirituais e possam formar a família de Deus na terra. Porque Deus tem uma família. É a Igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Efésios 2 e verso 9 diz que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, temos nós o desejo de conhecer a Deus.
As Escrituras revelam, sem mencioná-las, mas vamos dizer algo. As Escrituras revelam alguns dos seus atributos, como, por exemplo, primeiro, Deus é Altíssimo. Segundo, Deus é Espírito. Terceiro, Deus é Eterno. Quarto, Deus é imortal. Quinto, Deus é imutável. Sexto, Deus é onipotente, omnisciente e onipresente. Sétimo, Deus é o Salvador do mundo. E quanto ao seu caráter? Primeiro, Deus é compassivo. Deus é justo. Em terceiro lugar, Deus é misericordioso. Em quarto lugar, Deus é 3 vezes santo. Em quinto lugar, Deus é longânimo. Sexto, Deus é fiel. E sétimo, Deus é reto. E segundo o texto sagrado, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Portanto, somente conhecendo a Jesus, podemos conhecer quem é Deus. Venha hoje a Jesus e então conhecerá quem é Deus. João 3, e versos 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Calvário, Jesus deu a sua vida, o seu sangue. Ali o justo pagou o preço dos injustos, para nos justificar pela fé no sangue que ele verteu. Pergunto, você já é de Jesus? Você quer hoje vir a Jesus? O Senhor diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vir a Jesus é o segredo. Não vá a Maria, sua mãe, ainda que ela era sua mãe. Mas o Senhor disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, é tempo perdido ir à sua mãe. É tempo perdido ir a qualquer santo do Velho ou do Novo Testamento. Este é o Evangelho. É o que disse Jesus, é o que estamos falando. Deus, revelado em carne, disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você tem direito à salvação. O Salvador nasceu em Belém, deu a sua vida em Jerusalém, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, foi preparar um lugar na casa do Pai, e estamos num tempo em que queremos que breve o Senhor se manifestará para levar a sua igreja para o céu. Está você preparado para ir para o lugar que Cristo lhe foi preparar na casa do Pai? Se não está, faça como aquele publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diga estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, que Jesus Cristo manifestou quem é o Pai. E o Pai deu o Filho para dar a sua vida em meu resgate na cruz do Calvário. Senhor, neste Natal, eu entrego a minha vida a Jesus. Peço a Deus perdão dos meus pecados. Rogo a Deus que o sangue de Cristo me purifique de todo pecado. Porque eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, deu a sua vida por mim e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor Deus, o meu nome no livro da vida e perdoa este pecador, e perdoado te quero seguir todos os dias da minha vida. Peço a Deus em nome de Jesus pela fé. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Siga a Jesus a partir desta hora. Siga a Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser, e um bom Natal para todos. Amém e amém.